faremos a leitura do verso 12 em diante. Porém, irmãos, o texto base mesmo da nossa reflexão aqui do sermão de hoje repousará dos versos 15 ao verso 19. No entanto, nós daremos uma atenção especial ao verso 12, que é uma espécie de introdução àquilo que veremos em toda essa perícope. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos, capítulo 5, verso 12 e diante. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Esse texto é um texto conhecido da palavra do Senhor. Alguns autores, comentaristas vão dizer que ele é pivô, ou seja, a base, o solo, não só para todo o capítulo, mas para todo o livro de Romanos. Ou seja, estamos diante do principal texto da carta de Romanos, do qual muitos outros vão derivar, e você vai perceber isso à medida que o apóstolo Paulo vai argumentando, ele vai, ele volta, e os assuntos são repetitivos muitas vezes, e a verdade é que nós não sabemos se de fato esse o texto base de toda a carta, mas sim, há algo muito especial nele que lança a base para tudo mais. É um texto importante da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aliás, muito importante também para toda a Escritura, porque vai mostrar para nós dois homens em comparação, dois homens sendo comparados, o primeiro homem com o segundo homem. Esse primeiro homem é chamado Adão, o segundo homem é chamado Cristo. O segundo homem, o segundo Adão, um Adão perfeito, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Paulo aqui está comparando esses dois homens, duas histórias, duas obras, duas consequências para a nossa vida. Duas consequências para a vida de todos os homens. É importante, irmãos, perceber que os detalhes desse texto, em termos literários, não só para a carta de Paulo aos Romanos, não só para a Bíblia, mas também a importância desse texto para a nossa vida. Quais as implicações, ou quais as realizações, quais as transformações desses dois homens para as nossas vidas? Quais são as implicações
Adão, o primeiro Adão, e do segundo Adão para nós. Esses dois homens têm implicações para passar para todos nós, para todos os homens, em todas as épocas, em todas as situações. O que esses homens fizeram, o resultado aqui da obra desses homens, ainda hoje transforma vidas. Ainda hoje transforma, continua a transformar, a influenciar a vida de todos os homens. Por isso, esse texto é tão importante. Por isso, esse texto deve ser considerado por nós com muita reverência, com muito temor, com muito tremor. Irmãos, o texto aqui aponta para um tema. Aliás, a carta de Paulo aos Romanos vai apontar para o tema, um tema específico. Um tema que vai, um tema que volta, um tema que está vindo constantemente à tona, o tema da justificação pela fé. É o homem justo vivendo em fé em Cristo Jesus. Esse tema pode ser encontrado nos primeiros capítulos da carta e no meio da carta, no final da carta, em todas as situações, em vários momentos, você vai se deparar com essa verdade, a justificação pela fé. Ele está aí. Ele vai, ele volta, mas o apóstolo Paulo traz isso em sua carta. Ele quer deixar isso latente para nós. Ele quer deixar isso explícito para nós. O texto que nós acabamos de ler também se relaciona, irmãos, com essa justificação da fé. Ainda no capítulo 5, ainda que comece com um novo momento na carta, o apóstolo Paulo tem em vista essa doutrina. O apóstolo Paulo tem em vista a justificação pela fé. Nós vimos no capítulo 4, Paulo falando da história de Abraão. Paulo lembrando a história de Abraão como um exemplo da justificação pela fé. Capítulo 4, está lá, justificação pela fé. Como Abraão foi justificado pela fé. No capítulo 5, então, Paulo continua este assunto. Mais uma vez, irmãos, a justificação pela fé está aqui. Em um resumo, onde vai ser apresentado, onde vai ser firmado a esperança da nossa salvação. Capítulo 5 pode ser dividido em duas grandes partes principais. A primeira parte, do verso 1 ao verso 5, Paulo vai nos mostrar a obra da justificação por meio da fé em Cristo, a reconciliação que nos foi dada por meio do amor de Deus aplicada em Cristo a nós. Mas na segunda parte, dos versos 12 até o verso 21, Paulo mostra o grande contraste. Reparem, um grande contraste entre as obras dos dois maiores vultos da história da humanidade. A história de dois grandes homens, Adão e o nosso Senhor Jesus Cristo. Na segunda parte, Paulo vai relacionar esses dois homens como representantes de toda a raça humana. Ou seja, você está representado ou em Adão, ou você está representado em Cristo. O apóstolo desenvolve essa analogia aqui. A analogia entre Adão e Cristo. Adão na qualidade de cabeça, representante de toda a raça humana, e Cristo na qualidade de cabeça, representante da nova humanidade. De uma humanidade justificada, de uma humanidade alcançada por Cristo Jesus. Nós não estamos falando aqui de dois homens qualquer. Não estamos falando aqui de dois homens que vêm e passam na história da nossa vida. Como um amigo que gozamos da companhia dele em um tempo e logo depois eles foram embora. Nós estamos falando aqui de homens importantes, de representantes de toda a humanidade. Esse texto, irmãos,
De fato, é um dos principais textos para a compreensão da obra de Cristo, como mediador da aliança, do pacto, sabe? Da graça. O texto de Romanos, capítulo 5, verso 12 ao verso 21, nos mostra como o Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão, triunfa sobre o pecado e sobre a morte, em 3 momentos. Em 3 situações aqui. No primeiro momento, como pregado no domingo passado, relembrando aqui o reino da morte, o reino do pecado, por meio do primeiro homem. No segundo momento, somos aqui lembrados que Cristo triunfa sobre a morte pela graça. Mas a terceira verdade é que nós veremos que o segundo Adão, Cristo, triunfa sobre o pecado por meio da justiça. É isso que nós vamos ver aqui. Jesus aqui como o segundo Adão, trazendo para nós graça. Uma graça que triunfa sobre o pecado, uma graça que triunfa sobre a morte. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender o reinado de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, sobre o segundo Adão, sobre a obra do primeiro Adão, do Adão caído, do Adão corrompido. Paulo começa aqui o verso 12 com a expressão, portanto. Paulo aqui nos informa aquilo que está se relacionando com o que vem antes. Toda a carta do apóstolo Paulo até aqui vai desembocar nesse capítulo glorioso. E todo assunto que foi visto para trás é importante para esse momento. A gente pode entender que aquilo que Paulo vai falar agora está sendo construído a partir de tudo aquilo que ele já desenvolveu na sua carta. A partir da sua consciência da justificação pela fé. O verso 12 nos traz uma comparação que o apóstolo Paulo não termina. Ele começa, ele inicia uma comparação aqui no verso 2, mas ele não termina. Paulo diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos. Todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Talvez a nossa tradução aqui dificulte as coisas. O versículo 12, irmãos, a gente tem uma comparação que não termina. E isso aqui é estranho. Paulo começa uma comparação, mas não termina a comparação. Ele diz, portanto, assim como. Como o quê? Ele não conclui. No texto original, a expressão que é traduzida na continuidade do versículo, quando ele diz, assim também a morte passou a todos os homens, parece estar concluindo o pensamento, mas não está. Paulo não traz a conclusão no início. A gente pode até pensar que quando ele diz, assim como, ele está concluindo a história, mas não está. Não está. A verdade é que essa expressão começa com uma comparação que só vai voltar para o que ele de fato falou lá no versículo 15, que é o ponto inicial aqui para a nossa mensagem. Paulo começa com a comparação, Paulo abre aqui um parêntese, Paulo muda um pouquinho do assunto para só depois voltar a terminar o que ele está falando. E o motivo, irmãos, dessa necessidade de abrir um parêntese tem boas razões. Tem boas razões. Paulo para aqui a sua comparação para falar de outra coisa. Depois ele vai voltar. Depois ele vai terminar aquilo que ele começou. Ele sabe onde quer chegar. É sempre o apóstolo Paulo complicando a nossa vida na hora da exposição. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É olhando, irmãos, para o início.
dessa comparação que a gente já começa a entender algumas coisas. É olhando para essa comparação que notamos um personagem importante, o primeiro homem, chamado Adão, que ocupa um papel de destaque na história da humanidade. Paulo fala de um único homem, um só homem aqui, e por esse único homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Paulo não está falando de um ilustre desconhecido nosso. Paulo está falando de um homem que nós sabemos bem a sua história. Nós sabemos quem é Adão, o primeiro homem, aquele que foi criado à imagem, à semelhança de Deus. O primeiro filho de Deus, criado ainda em Gênesis capítulo 1. Paulo está falando aqui daquele homem que foi criado em Gênesis 1, mas que logo no capítulo 3, caiu em pecado. É este homem, Adão, que caiu na transgressão. Nós precisamos lembrar que a condenação da morte foi prometida por Deus, caso Adão comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que duras consequências pesariam sobre ele. E não só sobre ele, como também em toda humanidade. Nós lembramos da história. Nós sabemos dessa história. Ele come da árvore, ele morre. Isso é confirmado no versículo 14 de Romanos. Entretanto, reinou a morte. Reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quando lemos aqui que a morte reinou desde Adão até Moisés, Paulo está nos lembrando da transgressão de Adão. Ele está falando da morte prometida a Adão ainda no jardim do Éden. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus fez uma aliança com esse homem, uma aliança que consistia em um princípio simples. Se você, Adão, obedecer a minha palavra, se você, Adão, obedecer, você vai viver. No entanto, se você desobedecer, o que é que vai acontecer? Uma pandemia. Pior que a pandemia que nós passamos agora há pouco tempo. A maior tragédia da história da humanidade acontece aqui. Você vai morrer, Adão. Se você obedecer, Adão. Se você obedecer a minha palavra, você vive. Mas a desobediência é a morte. Essa aliança entre Deus e Adão aqui é chamada por nós de pacto. Pacto das obras. Veja, Adão possuía aqui uma condição perfeita, a obediência perfeita. Adão deveria obedecer aqui perfeitamente. Não havia ninguém para interceder por ele, não havia ninguém para entrar no lugar dele. Adão deveria perfeitamente obedecer. Ele possui uma ordem, ele possui uma condição, mas também possuía uma maldição, se caso desobedecesse. E ele sabia de tudo isso. Ele não foi ali inocente, enganado pela serpente. Ele sabia da vida que ele teria. Ele sabia da morte que ele teria ao comer daquele fruto. Ele não foi, Israel, enganado por Deus. Ele sabia de todas essas coisas. E nós sabemos também o que foi que aconteceu ali. Adão come do fruto. O fruto que ele não deveria comer. E por conta disso ele morre. Por meio do seu pecado, Adão morreu. Adão morre. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui é uma situação ainda mais grave do que a gente pode imaginar.
Lembrando aqui do versículo 12, Paulo disse que por meio desse homem, por meio desse Adão, o pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou a morte. A morte passou a todos os homens. Perceba que Paulo está aqui mostrando para a gente que as consequências daquilo que Adão fez é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. O estrago causado por Adão é algo inimaginável. A consequência do pecado de Adão não é só para ele, mas a consequência do seu pecado é para o mundo inteiro. A consequência do pecado de Adão é para todos nós. O pecado de Adão fez com que o mundo pagasse junto dele. Pagasse também. Paulo nos diz que o pecado entrou por meio de Adão e por meio dele a morte passou a todos os homens. E aqui talvez seja esse o ponto mais difícil dessa passagem. Temos aqui, irmãos, o ponto fundamental que nos ajuda a compreender a comparação que Paulo está desenvolvendo. Paulo está falando de como o pecado entrou no mundo. Paulo está falando de como as coisas são no mundo. E você sabe do que eu estou falando. Você vê a morte. Eu sou de Arraial do Cabo. Alguns anos atrás, na minha cidade, tinha um homem muito conhecido. Tem um pessoal ali de Arraial, né? Vai se lembrar de Roque. Roque era alguém que rodava pela cidade de Arraial do Cabo anunciando velórios. Tinha uma caixa de som e aí ele passava anunciando. Toda vez que ele passava na minha rua, ainda longe, o som baixo, minha mãe falava assim: menino, fica quieto. Quero ouvir, né, velório de quem que Roque está anunciando. A morte passeava pela rua. Entre os mais jovens havia uma brincadeira. Olha, Roque está vindo aí, corra. Ele ficou famoso, ele ficou conhecido na cidade por conta dos seus anúncios. Nós sabemos bem. Nós vemos a morte. Nós ligamos a TV e o que é que assistimos? Assassinatos, morte, roubos, tudo de ruim que acontece no mundo. E há uma razão para isso. Foi porque um homem pecou. Foi porque o primeiro Adão pecou. E o pecado dele entranhou no mundo. Paulo fala das suas consequências, consequências universais. O pecado de um só homem penetrou a raça humana. Paulo nos diz que todos pecaram. E o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você peca porque é um pecador, não é assim? Paulo está falando aqui de algo muito sério. Muito sério. Muito grave. Paulo está falando de um pecado que é atribuído. Um pecado que é imputado. Um pecado que é colocado sobre os ombros de todos os homens. E Paulo dá razão para a gente perceber isso. Primeiro nos versículos 15 a 19. Mostrando que o domínio da morte sobre a humanidade fundamenta-se na transgressão e no pecado de um único homem. Veja, Paulo está dizendo que a condenação e a morte vêm sobre todos nós, sobre toda a humanidade por causa do pecado de um único homem. Paulo está falando que todos pecaram. Paulo está falando de uma transgressão. Paulo está falando de um mesmo evento. Do mesmo ponto da história. Gênesis 3, a história de Adão. Naquela queda, o pecado entra no mundo. Naquele momento, a morte passa a todos os homens.
todos nós. Todos nós pecamos em Adão. Todos nós pecamos com ele. Por quê? Porque ele era nosso representante. Eu vou tentar ilustrar isso, convidando você a pensar aqui no exemplo, numa situação de guerra. Quando um presidente declara guerra em nome da nação, não é só o presidente que entra em guerra. Toda a nação entra em guerra. Se der uma louca no presidente de entrar numa guerra, todo o país, todos nós entra numa guerra. E foi isso que aconteceu em Adão. Na verdade, em termos de comparação com aquilo que foi com Adão, o pecado dele torna a situação ainda mais grave. Porque quando ele pecou, todos nós pecamos com ele. Todos nós nos tornamos culpados com ele. Todos nós nos tornamos pecadores com ele. Adão era ali o nosso representante. Ele era o representante da sua esposa, ele era o representante dos seus filhos, ele era o representante da sua posteridade, ele era o representante de todos nós. Adão era o representante de toda a sua descendência. E não adianta a gente dizer, se eu estivesse lá, seria diferente. Porque estávamos lá, representados em Adão quando ele cai. Nós caímos com ele. A humanidade se torna pecadora com ele. A humanidade reconhece a morte com ele. Com ele. Olha só, Thomas Brooks, ele comenta dizendo o seguinte: Adão, com só um ato matou, repare, o comentário dele, Adão, com só um ato, matou toda a humanidade. Adão é o maior assassino da história, porque com um só ato, ele mata toda a humanidade. Ele trouxe a morte sobre toda a humanidade. Se a pandemia nos deixou assustados, o pecado de Adão matou muito mais, fez muito mais vítima. Paulo vai dizer, em Romanos, capítulo 15, verso 22, que em Adão todos morrem. Todos morrem. Em Adão morremos. Em Adão conhecemos a condenação. E não pense que a sua vida, que a sua justiça, que a sua vida de retidão é suficiente para agradar a Deus. Não pense que você pode obedecer a Deus e pode viver uma vida santa diante dele sozinho. Não pense que você pode agradar a Deus com a sua obediência, com a sua vida sem pecados. Porque você não pode. Você não é condenado somente por conta dos seus pecados. Você é condenado porque você já nasce pecador. E isso é sério, irmãos. A condenação já estava sobre você. Ainda que você seja um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, a condenação já pesa sobre você. Você já nasceu com uma dívida, em dívida com o Senhor. A sua dívida já existia. E não adianta achar que o seu pecado é bom ou ruim. O escrito de dívida já existia mesmo antes de você nascer. É como diz Davi, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Carregamos o pecado deste homem nas costas. Estamos perdidos em Adão. Estamos, na verdade,
sem esperança em Adão. Mas aqui é o Evangelho, né? Eu já disse em outras oportunidades que sempre há um mais que muda a história. A boa notícia é que Paulo não termina aqui. Paulo não termina no primeiro Adão, no Adão falido, no Adão caído. Há um outro homem. Há aqui um segundo Adão que triunfa sobre o pecado e sobre a morte. E é o que vamos ver a partir do verso 15. Agora veja o que Paulo vai nos dizer nestes versos. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Paulo vai terminar a comparação dele, que ele começou lá, e ele vai nos ensinar que Cristo triunfa sobre a morte. No final do verso 14, Paulo nos diz que o primeiro homem era um tipo, era uma prefiguração daquele que viria. E esse versículo retorna à comparação que Paulo iniciou lá no verso 12. Paulo diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o segundo homem é prefigurado no primeiro. No verso 15, Paulo vai nos dizer quem é esse homem e o que esse homem faz. Paulo está aqui montando a sua estrutura de analogia, e a primeira comparação agora é claramente exposta. Ao longo do verso 15 a 19, algumas frases são repetidas. Por exemplo, um homem, através de para todos os homens. Paulo está mostrando aqui que é semelhante a Adão e Cristo. Há uma semelhança entre os dois. Paulo repete as mesmas palavras, dizendo a mesma coisa de Adão. Ao passo que de Cristo, ele fala de modo gracioso e diferente. Ele chama a nossa atenção para as semelhanças entre Adão e Cristo. Como quem diz: olha esses homens, há semelhanças neles. Eles são semelhantes em seus papéis, nos papéis em que eles ocupam. Eles eram os nossos representantes, mas não um como o outro. Há algumas diferenças. Há uma diferença de superioridade na abundância da graça de Deus em Cristo sobre o pecado, sobre a morte de Adão. Paulo nos diz aqui que o dom da graça, o benefício da graça, não é como a ofensa do pecado de Adão, não é como a transgressão de Adão. O benefício de Cristo supera em muito o mal trazido por Adão. Assim como Adão é representante, Cristo é representante dos seus eleitos. A razão dessa ideia, irmãos, a razão disso, é porque a transgressão de um só homem, de Adão, muitos morrem. Mas pela graça de um só, que é Cristo, muitos experimentarão a vida. Paulo vai repetir aqui a expressão abundante para mostrar como que a graça de Deus é muito superior ao pecado de Adão. Se no início, irmãos, nós temos demarcado a diferença entre Adão e Cristo, na continuidade desses versículos, nós percebemos que essa diferença se apoia em um elemento de crescimento, ou seja, o apóstolo Paulo vai expandindo a sua ideia e suas comparações, atribuindo sempre a superioridade de Cristo. Paulo não compara iguais.
Paulo não compara personagens iguais em valor ou iguais em obras. O apóstolo está aqui comparando personagens que são totalmente diferentes na proporção da obra que realizam. As obras de Cristo não produzem simplesmente uma contraposição às obras de Adão, mas uma vitória abundante sobre Adão. As obras são infinitamente superiores à transgressão de Adão. As obras de Adão não podem ser comparadas à graça de Cristo. Veja bem, é verdade. É verdade que todos nós morremos por causa do pecado de um homem. É verdade que todos nós morremos em virtude do pecado de Adão, mas Paulo também ensina aqui que em Jesus Cristo há uma graça muito superior a essa morte. Paulo ressalta aqui a ideia de superioridade. Paulo escolhe aqui as palavras abundantes no verso 16 também. O texto aqui começa a nos apresentar a diferença fundamental entre a graça de Deus e a graça de Jesus Cristo e o pecado de Adão. Veja que o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se há uma condenação para aqueles que estão em Adão, há também uma graça que transcorre de muitas ofensas para os justificados. Para aqueles que foram alcançados por Cristo. Paulo enfatiza que há diferença entre a procedência e o propósito das obras de Cristo Jesus. A procedência de um é diferente do outro, do propósito do outro. E no verso 15 e 16, Paulo mostra essa diferença. Paulo mostra um contraste. No julgamento que derivou de uma só ofensa, a graça transcorre. Se as obras de Adão produziram um julgamento vindo da transgressão dele, de um único pecado dele, um pecado que é suficiente para condenar plenamente a humanidade à parte de Deus, aqui está a diferença entre Adão e Cristo. Se um único pecado foi suficiente para condenar todos nós, a graça de Cristo sobre um único pecado supera tudo. Irmãos, não é só pelos seus pecados que vocês serão condenados a partir de Cristo. É porque você nasceu pecador. E o pecado de Adão gerou culpa em nós. Nós nos tornamos pecadores. No entanto, a maravilhosa graça de Cristo é estendida a nós aqui. Essa graça é abundante. Ela não só tira a culpa que nós temos no pecado de Adão, como ele também tira a própria culpa dos nossos próprios pecados, ou seja, a graça de Jesus Cristo prossegue de muitas transgressões para a justificação, não de um único pecado. É aqui, irmãos. É como se a gente tivesse, ao nascer, uma dívida enorme, mas agora paga pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça de Cristo é infinitamente superior ao pecado de Adão, porque ela não só paga pelos pecados de Adão, mas ela paga pelos nossos próprios pecados. Foi isso que ele fez. Se o pecado de Adão nos condena, a graça de Cristo nos justifica por meio da obediência e a obra
de salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus perdoa os nossos pecados. E agora no verso 17, nos será apresentado a superioridade do reinado da graça e o dom da justiça em Cristo em relação ao reinado da morte. Reparei, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Mais uma vez, Paulo fala da transgressão de um só. Mas agora é ressaltado a consequência da transição, dessa transgressão que é a morte. E já temos visto isso. Adão morre e a morte reina. Nós reconhecemos logo no início essa morte. Mas a morte aqui, irmãos, eu preciso dizer algo sobre ela. Adão não morre logo, não morre fisicamente logo que cometeu o pecado. A palavra de Deus diz que se ele comesse, ele morreria. Mas Adão não morreu de imediato. Adão teve filhos. Adão teve filhas. Mas que morte é essa? Se Adão não morre de imediato, que morte é essa? Que morte é essa que entraria no mundo? Deus não está falando aqui apenas da morte física. Deus está falando aqui de um outro tipo de morte. A morte física viria sim. Mais à frente, Adão morre. Ele não está mais entre nós. Mas também viria um outro tipo de morte. Viria uma morte espiritual, ou seja, um distanciamento de Deus. E é exatamente isso que acontece. Os irmãos vão lembrar que quando Adão peca, Deus o tira do jardim. E a razão disso qual é? Qual é o propósito disso? Qual é o sentido de Deus tirar Adão do jardim? Para ele não ter mais acesso à vida. Para não ter acesso à árvore da vida que ele tinha com Deus. Da vida que ele tinha com Deus. E uma vez que ele é afastado da vida, Adão está morto. Morto em seus delitos e pecados. É o que temos aqui na descrição. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Porém, irmãos, há esperança. Há esperança muito maior para aqueles que recebem a abundante graça e justiça de Cristo. Um reinado muito mais abundante do que o reinado da morte por Adão. O Senhor Jesus Cristo nos liberta do terrível império das trevas. Olha, Cristo diz assim, em João 8,51, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eterna. Jesus Cristo, o segundo Adão, promete que aqueles que creem nele receberão vida, e vida abundante. Eles reinarão em vida, ele não verá a morte eternamente. Cristo está aqui, irmãos, prometendo vida eterna a todos aqueles que guardam a sua palavra. Ele não vem simplesmente para superar a morte física. Mas ele vem para vencer a morte eterna. Aquele que crê na sua palavra, é o que disse Jesus. Aquele que crê nas suas palavras, viverá eternamente. Há uma promessa aqui. Há uma promessa aqui que nós vamos reinar em vida por meio do Senhor Jesus Cristo. Por meio da sua graça. Por meio da sua graça nós reinaremos em vida abundantemente. Ou seja, de forma muito superior à morte.
no verso 21, Paulo vai dizer que essa esperança da vida, uma vida abundante, uma vida em Cristo, uma vida que nós reinaremos, é infinitamente maior que a morte. Verso 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, Adão, o pecado reinou pela morte. Em Cristo, a graça reina pela justiça para a vida eterna. Paulo vai nos dizer ainda outra verdade aqui. Paulo vai dizer aqui que Cristo também triunfa sobre o pecado por meio da justiça. E aqui perceba que nós já estamos chegando ao fim do texto. O esquema de comparações aqui do apóstolo destaca a superioridade da justiça de Cristo, do ato de justiça, de obediência de Cristo que gera vida. O meio pelo qual muitos são salvos. Verso 18 a 19, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Paulo dá aqui continuidade aos seus argumentos aqui. O apóstolo, mais uma vez, apresenta contrastes. Contrastes entre Adão, o primeiro homem, e um contraste entre o segundo Adão, Cristo. Mas agora, num papel pactual que eles ocupam. Essas palavras aqui nos mostram a diferença entre a obra de um e a obra do outro. Paulo fala aqui da ofensa de um e do outro ele fala da justiça. Ele fala da desobediência de um e ele vai falar também da obediência do outro. Ele fala de transgressão, ele fala de justiça. Paulo apresenta essa comparação em termos de consequência. Porque a transgressão de Adão, a única transgressão, trouxe o juízo. Uma única transgressão. Ele não pecou várias vezes. Não foram várias transgressões. Foi uma transgressão. Mas essa única transgressão trouxe o quê? Juízo. Trouxe julgamento sobre todos os homens. Mas depois ele disse que por um ato de justiça, um único ato de justiça, veio a graça. Veio a graça sobre todos os homens. Talvez seja fácil a gente entender que a condenação vem sobre todos os homens. Mas é difícil a gente entender que a justiça veio sobre todos. Todos os homens. O que será que Paulo está dizendo aqui? Quem pode me ajudar aí? O que será que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Será que ele quer dizer que todos os homens serão salvos? Será que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a graça de Deus vem sobre todos os homens igualmente? Não é isso que Paulo está dizendo. Ainda que isso pareça ser muito bonito, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Irmãos, a gente precisa entender que o apóstolo Paulo deixou muito claro, em muitas passagens, em passagens anteriores, que a salvação é para os crentes
somente. Ou melhor dizendo, a salvação é para aqueles a quem o Senhor chamou. A salvação é para aqueles a quem o Senhor Jesus Cristo alcançou. No capítulo 1 de Romanos, no verso 16, vimos que o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo. Todo aquele que crê. A salvação é para todo aquele que crê. Paulo já enfatizou também, nesse mesmo texto, que aqueles que recebem a transbordante graça e o dom da justiça, estes reinarão. Ou seja, não são todos que reinarão na vida de Cristo Jesus, mas sim aqueles que recebem a transbordante graça de Cristo. Há um outro texto também. Primeira Coríntios, capítulo 15, nós lemos nos versos 22 e 23, Paulo dizendo o seguinte, preste atenção, porque assim como em Adão todos morreram, veja a semelhança daquilo que estamos vendo aqui em Romanos 5, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Paulo não está falando aqui que todos, ou seja, que todos os seres humanos serão vivificados e salvos da graça de Cristo. Paulo está falando que aqueles que são de Cristo, aqueles que pertencem à graça de Cristo, aqueles que creram na palavra de Cristo, esses sim serão vivificados, receberão o dom da justiça da graça. O que Paulo está dizendo no capítulo 5 de Romanos é algo que ele faz constantemente em sua carta. Judeus e gentios, os homens, pecadores, igualmente alvos da justiça de Cristo, serão salvos. Por meio da obediência de Cristo. E por meio da obediência de Cristo, todos eleitos se tornarão justos, justificados, mediante a fé. Tenho paz com Deus. Não importa quem você é. Não importa quem você é. Não importa de onde você veio. Você só pode ser salvo da condenação do pecado de Adão por meio da graça de Cristo. Não importa o quanto você tem na conta bancária, não importa as suas habilidades, você só pode ser salvo da condenação do pecado de Adão por meio do segundo Adão, o perfeito Adão, Cristo. Você só pode ser salvo pela obediência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, pasmem, não há nada que você possa fazer. Nada. De fato, uma obra tem que ser feita. De fato, algo deve ser feito pela sua salvação. Uma obra deve ser realizada. E não é a sua obra. Não é aquilo que você produz. Não é aquilo que você faz. Porque nessas condições, sobre os impactos da queda do primeiro Adão, nós estamos desqualificados para salvar a nós mesmos. No entanto, graças a Deus pelo segundo Adão. Graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por aquele que foi obediente até a morte de cruz. É somente pelo ato da justiça de Cristo, é somente pela obediência de Cristo que nós podemos ser livres dessa morte, do poder dessa morte.
da morte física, da morte espiritual e de uma morte ainda pior, a morte eterna. Que o Senhor nos guarde. E que o Senhor nos faça reparar na graça de Cristo. Que o Senhor nos faça olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para aquele que é a nossa esperança em tempos tão desgostáveis, em tempos de morte, de tanta gente morta. Que o Senhor Jesus Cristo desvie os nossos olhares para aquele que nos tem dado na cruz vida e vida em abundância. Nós participaremos da ceia agora. E estão convidados a participar desta mesa os vivos. Aqueles que compreenderam a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que foram resgatados da morte eterna e cujo o futuro está aguardado, a salvo, protegido e amparado pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crente, essa mesa é para você. Essa mesa nos convida a reparar na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no corpo que foi partido, no sangue que escorreu pelo madeiro. A mesa nos convida a reparar na gloriosa obra da salvação, aplicada no nosso coração e alma pelo Espírito Santo. A mesa é para você, crente. Vamos orar?